Imprinting, implante, chip. Você sabe do que eu estou falando? Fabi, que papo é esse? Pois é. Se você não faz ideia do que eu estou falando ou faz ideia e gostaria de bater esse papo comigo, vem que o tema hoje é sobre isso. Oi, gente, como é que vocês estão? E hoje, assim, entre o som dos pássaros e cabras, a gente vai falar do que eu havia prometido, né, no nosso último encontro. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre tecnologias espirituais, né? E espirituais aqui, entenda como uma conotação sobre energia sutil. Então, eu não estou falando estou falando de campos que a gente acessa de uma forma energética sutil. Eu não estou falando de religião, de dogmas, tá? Quando eu estou falando de uma tecnologia espiritual, eu estou falando de algo que tecnologia espiritual, ela tem o seu polo de cura e o seu polo de programação, né, de controle. Nós temos acesso aqui no planeta Terra a várias tecnologias espirituais de expansão de consciência, conexão existencial, curas, liberação, né, da nossa linha do tempo relacionada a traumas. E aí eu já vou explicar qual que é a diferença, por exemplo, de imprinting e implante. As tecnologias que a gente tem aqui na Terra, desde cores, sons, cristais, plantas, né, seja na fitoenergética ou na aromaterapia, ou nas beberagens, né, como os ritos xamânicos, as próprias tecnologias xamânicas através das meditações com animais. São muitas as tecnologias espirituais que nós temos aqui para navegar pela nossa linha do tempo, que é a nossa linha encarnacionista existencial, ou a nossa verticalidade, que é a origem da onde a gente veio até chegar aqui. O papo sobre como chegamos aqui e quanto tempo estamos aqui e por que estamos aqui, ele é muito longo, né? Não é um papo tão romântico assim, né? Não estamos aqui pagando nada, estamos aqui por uma série de camadas aí experimentais milenares. Esse papo é bem longo também, talvez seja interessante falar disso num outro contexto. Mas entre uma coisa e outra, a gente tem essas tecnologias maravilhosas aqui a nosso dispor, só depende de entendermos como se usa, do que se tratam, para que se tratam. Então, o próprio processo terapêutico, ele é, de uma certa forma, tecnológico, desenvolvimental, porque até eu chegar no espírito, né, eu posso limpar as camadas obscuras, de situações obscuras no meu espírito, na camada espiritual. Mas se eu continuar nutrindo esses mesmos comportamentos pela mente, pelas emoções, de nada adianta eu fazer uma limpeza espiritual e não mudar comportamento e vice-versa, né? De nada adianta eu cuidar também só da mente e do coração e não estar pensando no mundo sutil, né? No meu sentido de propósito existencial. Então todas essas tecnologias elas estão aqui a nosso favor, mas existe um outro lado tecnológico espiritual também, que muitas vezes eles chegam nesse lugar de eu não vou usar a palavra prejudicar, mas nos prender em determinados padrões que a gente nem sequer imagina. São chamados imprintings e implantes, né? E os chips, né? Quando a gente usa essa linguagem, fala assim, você deve estar chipado, né? Também tem isso, que é um tipo de tecnologia de demarcação. Mas, quando a gente começa a falar esse papo todo, tem muita gente que tapa os ouvidos, que acha que não faz sentido, nossa, mó viagem esse papo aí. Só que se você colocar uma lupa nesses temas, você vai começar a perceber o seu campo sutil, quando você medita, ou às vezes quando você sonha, né, que foi o que eu contei no vídeo anterior, que tem coisas que fazem muito sentido, né? Então hoje esse vídeo é meio que para dizer para você que você tem tecnologias espirituais extremamente potentes disponíveis para você aqui, né, na nossa 3D,
Mas você também tem tecnologias altamente desenvolvidas nos mundos sutis que são usados por raças que desejam nos escravizar mentalmente e emocionalmente, que não está no alcance da sua visão. Então, cuidar da sua malha, da limpeza da sua energia é extremamente importante. Se você tem tantas ferramentas disponíveis, o ideal é que você as conheça e coloque a serviço da manutenção da sua vida. Então, para ficar claro o que é mais simples e que você consegue ter acesso a limpar. Imprints e implantes, qual que é a diferença? O imprinting é uma impressão, né? Então essa impressão, ela pode ser inclusive de algo que eu passei em outra vida. É como se aquilo tivesse ficado impresso na minha linha do tempo, onde você viveu alguma experiência que você traz só a sensação, né? Só a impressão do medo, da repetição, da falha, a sensação de angústia ou de culpa que você não sabe de onde é, mas você não vai lembrar o que te aconteceu. Você tem o sentimento impregnado em você. Então, isso é um imprint. Quando a gente fala vamos fazer limpeza de imprints, é limpeza de memórias traumáticas, né? Memórias que têm esse cunho, esse peso, essa impregnação afetiva, ou seja, repleta de sentimentos que marcaram densamente um episódio pelo qual você passou, que pode ser dessa vida, mas também de outras, que você não traz a memória do fato, mas você traz a carga emocional junto com você. E aí precisa ser desmagnetizado, dissolvido e limpo. Então isso é uma coisa que aconteceu com você e você continuou carregando isso, às vezes até como sistema de defesa e prevenção. Já o implante é uma tecnologia que vem de fora para dentro. Agora, o imprint mantém a gente em padrões emocionais e vibratórios. Então, o imprinting, às vezes, ele está a serviço do nosso não desenvolvimento, onde mantém a gente num determinado lugar estacionário, que permite que a gente seja implantado para ser, eu ia usar aqui a comida de ET, né? Que é um termo que a gente às vezes brinca, mas talvez seja um pouco impactante, né? Mas que a gente continue aí com nossa energia vital a serviço de determinadas programações negativadas, tá? Então, a gente sempre vai ter que cuidar do autoconhecimento, terapia e espiritualidade. Eu vou bater sempre nessa tecla. Por quê? É a terapia que vai cuidar dos imprintings, seja dessa vida ou de outras. Mas é a espiritualidade, o conhecimento das tecnologias espirituais, as terapias espirituais, que vai remover e dissolver implantes. Então, implantes, eles são dispositivos tecnológicos espirituais que são de energias sutis, né, gente? A gente fala, ai meu Deus, eu estou com aqui no meu corpo, deixa eu achar. Não, eles são programas, né, que são inseridos em você em determinadas situações, né, principalmente a partir de comportamentos, lugares que você frequenta quando desdobra, quando dorme, né, e a depender da onde você está implantado, né, onde tem esse dispositivo de tecnologia espiritual, é aonde o seu dreno vai acontecer, aonde a sua energia vai estar drenada, então seja no chakra básico, umbilical, plexo solar, na maioria das vezes é do quarto chakra para baixo, mas nada impede de repente você ter uma programação de ser, sei lá, um grande sacerdote, né, um curador, e você ter um implante no chakra básico e no coronário, né, no frontal, né, eu já vi pessoas com energias implantadas na parte do olho, nuca, que é ponto de medo, para você nunca sair daquele padrão, ouvido, né, para você não ter essa clareza auditiva no sentido de discernimento. Então, ó, o papo aqui é bem longo, né? Então, o que eu acho interessante? Que a gente comece a refletir sobre, nossa, será que isso é real? Será que isso existe? Não é para criar neura, é para criar reflexão, compreendendo que se existem tecnologias que podem ser usadas para me drenar, existem infinitas outras possibilidades para me libertar, harmonizar e expandir. Então é nisso que você tem que focar, tá bom? Tá
Tá gostando desse papo? Eu espero que sim, porque eu ainda tenho mais uns temas aí para trazer para você nessa linha aí, tá bom? Gostaria de saber mais sobre o que aqui na nossa sideralidade, porque era sideral é isso, expansão de consciência, trazer para você o quê? Clareza, para você enxergar além dos limites da Matrix, tá bom? Vejo você no próximo vídeo? Eu espero que sim, estarei te esperando aqui, quero te ver aí. Até mais, tchau, tchau.